Eu dividi o vídeo em duas partes porque é muito longo esse capítulo, tá, irmãos? Aqui nós vamos ver que Jesus diz: eis que é chegada a hora que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantem, vamos, o traidor se aproxima. Jesus levanta e logo em seguida vem Judas e lhe dá um beijo. E aí Jesus fala bem assim: oi, amigo, o que te traz aqui? Olha isso. Jesus nos ensinando a amar os nossos inimigos. Aqui Jesus sabia que ele era o traidor, mas mesmo assim, Jesus, ele provou que é possível amar o seu inimigo. E ele mostrou isso para Judas. E em seguida aproximaram-se deles, né? E os sacerdotes, os anciões, e eles estavam com porretes, com ferramentas, né? Como se Jesus fosse um salteador, né? Aí o que acontece? Eles prendem Jesus, seguram Jesus, e aí um dos discípulos vai e corta a orelha dele. Aqui em Mateus não fala, mas nós vamos ver nos outros evangelhos que foi Pedro que cortou. E aí Jesus fala bem assim: não use a espada, porque todo que usa a espada perece. Então, você acha que eu não poderia pedir ao meu pai que enviasse uma legião de anjos para me proteger, para lutar? Mas isso tudo está acontecendo para que se cumpra a palavra do Senhor, né? E foi restaura a orelha, né, daquele sumo sacerdote. E tudo aconteceu para que se cumprisse as escrituras dos profetas. Então os discípulos fugiram. Depois de tudo isso, os discípulos fugiram e Jesus foi levado perante o sinédrio. Lá, Pedro observava de longe e Jesus foi levado à casa de Caifás. Lá, Caifás começa a tentar levantar falsos testemunhos, mas não encontram ninguém, mesmo falando falsos testemunhos, ninguém consegue testemunhar contra Jesus. Aí depois aparecem duas pessoas que testemunham, que fala que ele disse que o templo seria derribado em 3 dias e depois de 3 dias ele ia reconstruir. E com tudo isso, Caifás faz uma exortação a Jesus como Jesus fosse um demônio. Ele fala assim: conjuro-te que me diga se tu és o Cristo. E aí Jesus respondeu: tu dissestes. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse: blasfêmia! Blasfemou, esse blasfemou, todo nervoso, e falou: não precisamos mais de testemunha, esse é réu de morte. Então começaram a cuspir em Jesus, começaram a dar murros em Jesus. Observa o versículo 67. Então uns cuspiram no rosto e davam-lhe murros, e outros esbofeteavam e diziam: profetiza, ó Cristo, quem te bateu? Olha o que o Senhor passou por mim e por você, sendo santo, não tendo pecado nenhum. Ele assumiu o nosso pecado. E ali ele se humilhou e ele não disse uma palavra. E aí depois nós vamos ver que perguntam para Pedro, estando lá longe, que ele falava como Jesus, que ele andava como Jesus, que ele era da mesma seita, né? Assim eles queriam dizer. E aí Pedro falou: eu não conheço, eu juro que eu não conheço, eu nunca andei com esse homem. E aí o galo canta e Pedro, ele imediatamente lembra da profecia do Senhor, do que Jesus tinha falado, e ele chora amargamente. Muito triste, né, irmãos? Mas era tudo para se cumprir a palavra do Senhor. Que nós estejamos firmados em Deus, que nós não venhamos nunca nos esquecer desse sacrifício que o Senhor está iniciando aqui, a passar por mim e por você. Nós tínhamos uma dívida gigantesca, que era o pecado, uma dívida que nos separava do amor de Deus. Mas Jesus, através da cruz do Calvário, vai pagar essa dívida por nós, já pagou. É que nós vamos ler aqui nos capítulos seguintes. Que Deus abençoe o seu dia.